Que bom que você está conosco nesse tempo, então, de adoração ao nosso Deus. Como já dissemos, e é algo marcante para todo cristão, a festa da Páscoa, da libertação do Cordeiro de Deus. E nessa noite, eu gostaria de ler um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5, vai falar sobre a libertação no sangue. Êxodo 5, verso 1 e 2, diz assim a palavra: Depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixai ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Louvado seja Deus, o nosso Senhor, por essa palavra, pelo que a Bíblia nos ensina. A palavra que Moisés disse a Faraó é: deixai ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Ao ler esse texto, irmãos, e pensando durante essa semana sobre o que estava acontecendo ali e a dureza no coração de Faraó, me fez pensar como muita gente vive lutando contra Deus, como muita gente está em um grande conflito com Deus, e nessa luta com Deus, vai criando os seus escapes, os seus álibis, vai criando os esconderijos de Deus. Um dos maiores e mais usados álibis contra Deus, ou na verdade nessa luta contra Deus no seu coração, é aquele que se diz como ateu, que não crê em Deus. A maioria das pessoas que fazem isso, na verdade não estão fazendo por convicção, por definições, mas apenas para não querer associar-se a qualquer tipo de imagem de igreja ou quiçá religião. A maioria das pessoas, na verdade, estão em conflito com o próprio Deus. Quando alguém diz, qual é a sua fé? Alguém diz assim, eu não sou nada, eu não tenho uma crença. Mas talvez lá no fundo essa pessoa acredite, creia num Senhor Criador do universo. Outro meio nesse conflito, nessa luta com Deus, são muitos que começam a culpar a Deus, quando as coisas não dão certo, quando algumas coisas saem errado, quando fogem da sua mão a capacidade de governar, de dirigir, às vezes nos conflitos pessoais. Quem sabe, na perda, na grande dor, você culpe a Deus, talvez seja no momento de enfermidade, talvez no momento onde as finanças não vão bem, talvez no dia que você perde um bom trabalho, um bom emprego, você queira culpar a Deus e entre num grande conflito com Deus. Às vezes, até a religião pode ser usada como um escape nesse conflito com Deus, usando elementos religiosos para se esconder atrás deles. Assim os fariseus faziam na sua época. E olhando para o contexto da Bíblia em Êxodo, eu vejo um homem que tinha um grande conflito com Deus, que estava irritado com Deus pela decisão de Deus. Faraó era um líder das maiores nações da sua época. Era alguém que subjugava muitos povos. E ele recebe uma informação de Moisés: deixe o meu povo partir. Porém, Faraó era inimigo de Deus. Ele estava irado com Deus e Yahvé. Ele não se apresenta apenas como um ateu que não crê em Deus, mas ele estava irado com Deus, por Deus ser Deus soberano que governa. E ele não admitia isso. E é comum ao homem não admitir no seu coração que Deus governa, que o Senhor é o Senhor da história. Segundo a Bíblia, o que é dito sobre Faraó, que o seu coração estava endurecido.
Ele estava com o coração endurecido, e esse conflito com Deus vai aumentando à medida que o Senhor enviava a Moisés e Arão para que falasse a Faraó. A mensagem vinha a Moisés, e Arão era como um profeta de Moisés a falar a Faraó para que pudesse o povo de Israel ser liberto. O verso que nós lemos diz: deixai ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. A festa que seria celebrada era a festa da Páscoa, a festa da libertação. E diante da dureza do coração de Faraó, Deus começa a dar avisos, a dizer através de sinais que Ele é Deus. E é interessante que, olhando para os nossos dias, se sinais acontecem ao nosso redor, muitas pessoas não creem. Nos dias de Faraó, na libertação do povo de Israel, a chamada Páscoa, que seria a passagem, a saída do Egito, alguns sinais de Deus começam a vir sobre aquela nação, sobre o governo de Faraó. A Páscoa tem esse significado no Antigo Testamento, é a passagem, quando o povo de Israel sai de um estado de escravidão, e a festa da Páscoa, então, é a festa da libertação de um povo escravizado. E o Senhor, então, começa a dar sinais de que governaria essa história, que dirigiria o seu povo. A figura da libertação da escravidão no Antigo Testamento é a mesma figura que acontece da escravidão do pecado quando vemos a nova aliança. E diante das negativas de Faraó, lá nos dias de Moisés, iniciaram-se então os avisos de Deus. A Bíblia diz no capítulo 7 de Êxodo, verso 14, que o coração de Faraó estava obstinado, que ele recusa deixar que o povo saia do Egito. Então sinais começam a acontecer, e nós conhecemos essa história, mas vale lembrar o que acontece ao longo desses dias, quando Moisés vai mais uma vez a Faraó e repete, e o Senhor envia, e a cada vez mais um sinal. E a Bíblia diz que sinais começam a acontecer na nação do Egito, na terra do Egito, e o primeiro sinal que acontece são águas que se tornam como sangue, águas ficam vermelhas, e a Bíblia diz que toda a água do Egito, não era apenas um rio, como uma represa que rompe, e nos nossos dias é fácil pensar e imaginar essa imagem, como uma represa vermelha que invade todas as águas do Egito são contaminadas, e por um momento, isso assusta Faraó, mas ele chama os magos, os religiosos daquela época, e eles fazem como que algo parecido, e o seu coração continua endurecido, e mais uma vez, um novo sinal das pragas vem sobre a terra do Egito, rãs espalhadas por todo lado, e até aqui, mais uma vez, os magos do Egito continuam a fazer algo similar, imitando os sinais de Deus. E é interessante porque quando algumas coisas parecem ser casuais, comuns, normais, nós não olhamos para Deus, nós continuamos olhando para o homem, para as nossas forças, para a nossa capacidade, e é isso mesmo que acontece com o Faraó. Ele diz: bom, se os magos do Egito fazem algo similar, por que eu devo temer a esse Deus? Por que eu devo ouvir a voz desse Deus? São simples sinais. Quando eu vejo o homem moderno, o homem dos nossos dias, quando algumas coisas acontecem, alguns sinais acontecem, nós às vezes agimos como se nada tivesse acontecendo. Não devemos nos assustar, mas pelo contrário, aquele que crê no Senhor deve alegrar-se de que sinais estejam acontecendo, porque são confirmações da palavra de Deus. Não queremos julgar os sinais, a Bíblia não nos diz para fazer isso, mas nos diz para ficar atento aos sinais da figueira.
a ficar atento aos sinais do tempo, aquilo que está ao nosso redor. Mas Faraó resolve então confiar no homem. E a Bíblia diz que um terceiro sinal vem e a terra se enche de piolho sobre toda a terra, como o pó da terra estava naquela região. E já no terceiro sinal, os magos já não puderam fazer mais nada. Eles não puderam ir contra aquele sinal, e o que eles disseram foi o seguinte: isso, na verdade, é o dedo de Deus. E eles reconheceram que era Deus, o juízo de Deus sobre a terra. Em algum momento, os homens começam a desconfiar que haja ação e domínio de Deus sobre a terra. É comum que algumas pessoas nos nossos dias já estejam assim, começando a desconfiar que haja juízo de Deus sobre a terra, e possam por algum momento começar a temer a Deus. E Faraó ainda continua com o coração endurecido, porque mais sinais vinham sobre aquela terra. E um quarto sinal, a Bíblia diz que enxames de moscas tomaram aquele lugar. E em Êxodo 8, se você estiver com a sua Bíblia aberta, no verso 25, diz que chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Quando acontece esse sinal, o quarto sinal, onde eles já começaram a reconhecer o dedo de Deus, Faraó disse: olha, vão, mas não vão muito longe. Aqui no Egito vocês podem oferecer o sacrifício, fazer a sua festa. Na verdade, aí há um grande simbolismo, porque o Egito representava a escravidão. E não foi isso que Deus disse a Moisés, mas a proposta de Faraó é: vá, mas não vá muito longe, continue aqui sob os meus domínios, que seja eu dominando e não Deus Yahvé. Continuem sobre o meu cuidado, obedeçam a Deus, mas esteja eu no controle. Isso nos mostra como o homem, entendendo que Deus é Senhor, ainda continua querendo governar. E o coração de Faraó estava endurecido. E sabe que às vezes o nosso coração pode estar assim. Você crê, você acredita, mas você quer ter todo o controle sobre toda a situação. E quanto maior é o caos, maior a certeza de que o Senhor Yahvé governa. Então aquele acordo não foi firmado, porque não foi isso que Deus disse. E mais um sinal vem sobre a terra. A Bíblia diz de um quinto sinal: vem uma grande peste sobre os animais, sobre os cavalos de Faraó, camelos, ovelhas e todo o gado. Não sei, mas talvez a gente poderia fazer uma simples analogia com o nosso tempo. Veio peste, veio a gripe do frango, veio sobre a gripe suína e invadiu aquele lugar. Os animais começaram a morrer, para que pudessem ter escassez de alimento, para que no momento da escassez pudessem confiar no único Deus, que é Deus provedor. Quem tinha dito isso foi o próprio Abraão, anos antes, quando ele disse que Deus é Jeová Jiré, o Deus provedor. E até hoje estamos lutando com Deus, porque queremos confiar mais nas nossas mãos do que no Senhor. Os salmistas disseram isso: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós confiamos no nome do Senhor. Quando ele falava isso, ele se referia a esse momento, de que muitos confiavam no Egito, na grande força daquela nação, mas grandes nações se dobram diante do Senhor. E o coração endurecido de Faraó não permitiu que o povo de Israel saísse de lá. Mas veio mais um sinal de Deus, um sexto sinal: úlceras nos homens e nos animais. E essa chaga, essa praga que acontece, ela é interessante porque, olhando para os nossos dias, né?
uma pequena comparação, não apenas apontando tipologia, o cumprimento a partir do texto, fazendo uma alegoria, mas olhando o que aconteceu com a nação do Egito. Primeiro os animais são atingidos, e a partir daí os homens também são atingidos por enfermidades, são contaminados, homens e animais. E depois de uma peste sobre os animais, os homens também sendo atingidos, os magos do Egito entram em cena mais uma vez. Isso está no capítulo 8 e também capítulo 9. Quando os magos entram em cena, e diz a Bíblia lá no verso 11 do capítulo 9, que eles fugiam, eles temeram, diante dessas úlceras. A Bíblia diz o seguinte, que eles tomaram cinza do forno e apresentaram a Faraó. Moisés atirou no céu e ela se tornou como tumores, que se arrebatavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque haviam tumores nos magos e em todos os egípcios. Eles foram tomados por tumores, e eles não podiam estar diante de Moisés, talvez pela dor, pela forma com que estavam, pela sua condição. Essa enfermidade que tomou, abalou o Egito mais uma vez, e agora os magos do Egito, a sua religião já não podia salvar, e nem muito menos permanecer diante do poder de Deus. Eles foram desbaratados, foram assustados, fugiram. Mas ainda assim o coração de Faraó estava endurecido. E diz a Bíblia que veio mais um sinal, o 7º sinal. E veio sobre a terra do Egito uma grande chuva de pedras, e aquilo foi um grande assombro, um grande desastre àquela nação, um grande abalo a toda aquela nação. Então, diz a Bíblia que Faraó começou a cair em si de alguma forma, e ele então diz o seguinte: eu pequei contra o Senhor. A palavra quem diz é o próprio Faraó, porque ele diz no verso 27, o capítulo 9, verso 27. Uma pequena pausa, irmãos, porque nossos irmãos que estão no Instagram, o tempo de live é 1 hora. Retomando as nossas palavras, mediante uma chuva de pedras sobre o Egito, no verso 27 do capítulo 9, diz o seguinte: então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Essas são palavras de um homem que era inimigo de Deus. E ele reconhece que pecou, mas ainda assim o seu coração estava endurecido. A Bíblia diz no verso 34, que tornou a pecar e endureceu o coração, ele e seus oficiais. Faraó e seus oficiais, agora mais uma vez com o coração endurecido, não permitem a saída do povo de Deus. E mais um sinal vem sobre a terra do Egito, o 8º sinal, uma praga de gafanhotos. E eles vinham devastando tudo que ainda havia sobrado e destruindo. No capítulo 10 conta essa história. E a Bíblia fala que mediante essa praga, esse estrago que acontecia na terra do Egito, Faraó toma uma decisão. Ele tenta fazer um acordo, ele tenta promover, selar um acordo de paz. E lá no verso 11, chamando a sua atenção no capítulo 10, ele faz uma proposta. Não há de ser assim.
Verso 10, aliás, replicou Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Faraó propõe um acordo. Olha, vão os homens, os líderes do povo de Israel, vão, mas deixem a família, deixem as crianças, deixem seus bens, vão lá, sirvam e voltem, continuem escravos. Mas a festa era a festa da libertação. E ele faz uma proposta: vão, mas sirvam a Deus em parte. Deixem alguma coisa para trás. Deixem os seus bens no Egito. Deixem os seus filhos aqui. Mas Moisés mais uma vez rejeita esse acordo. E o coração de Faraó mais uma vez é endurecido. E mais um sinal vem sobre a nação do Egito, diante dessa estratégia de Faraó. O 9º sinal. Vem trevas sobre o Egito. No lugar de trevas, há trevas. 3 dias de escuridão, medo e pavor. E como já não haviam mais estratégias, recursos, os magos já tinham desistido, Faraó propõe um novo acordo. Ele diz a Moisés, aos líderes: vão vocês, vão também as crianças, está registrado no verso 24, mas fique o rebanho e o gado. Ele estava dizendo: olha, deixem seus bens, o patrimônio, deixem aquilo que é de valor, mas levem a família, porque eu preciso que vocês voltem e me sirvam. Não levem os seus bens. Sabe, irmãos, Moisés rejeitou aquela proposta, porque tudo é do Senhor, e nós não podemos servir ao Senhor parcialmente. Nós estamos num tempo chamado de quarentena, de privação no trabalho, nas finanças, no emprego. E o Senhor nos chama a servir de forma completa, integral, levando todos. Quando alguns ficam pelo caminho, devemos levar também todos. E a Bíblia diz que, diante da recusa, Faraó mais uma vez tem o coração endurecido. E mais um sinal de Deus vem sobre a terra. Deus anuncia a Faraó a morte dos primogênitos. E aí tem uma figura tipológica, onde o filho mais velho seria ceifado da nação do Egito, mas não os filhos de Israel, porque havia sobre as suas casas marcas. A marca do sangue do Cordeiro deveria ser passada pelos umbrais. Se você continuar com a sua Bíblia aberta, lá no verso 7 do capítulo 12, a Bíblia conta essa história de que Moisés ordena que as famílias de Israel pudessem passar o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse por ali, aquelas casas estivessem libertas, elas não sofressem esse dano. E a Bíblia diz, no verso 7, tomarão o sangue do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, aonde for celebrado. Já era o início da festa, ainda estando sob escravidão. Já era o início da Páscoa, ainda estando em escravidão. E sobre as portas que estavam marcadas, ali haveria livramento. E eis o ponto fundamental para essa noite. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como o sangue do Cordeiro que foi aspergido sobre os umbrais daquelas casas marcavam a vitória, isso tudo foi feito para apontar para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o sangue de Cristo Jesus é quem nos lava e nos purifica de todo pecado, segundo a palavra de Deus, não segundo os homens,
segundo o que diz a palavra, é o sangue de Jesus que nos lava e purifica, não é a sua boa ação, não é a sua religião, não é o seu interesse, não é a sua condição financeira, não é a sua cor, não é a sua nacionalidade, mas é o sangue de Cristo Jesus. E muita gente ainda está em conflito com Deus, ainda continua irado com Deus, distante de Deus, ou negando a Deus, ignorando o que Ele tem dito. A Páscoa é a libertação do estado de escravidão. A Bíblia diz que todo o que vive no pecado é escravo do pecado. A Páscoa é a passagem da morte para a vida. No Novo Testamento, nós chamamos de ressurreição. A ressurreição é a passagem da morte para a vida. Em Cristo Jesus, nós temos vida. Essa última praga, o último sinal que houve sobre a nação do Egito, apontava para o sacrifício de Cristo, para a verdadeira celebração, a grande festa do Cordeiro de Deus, a vitória da morte para a vida. Sabe, irmão, você que nos ouve, seja a qualquer tempo, há uma mensagem das Escrituras para você. A libertação no sangue do Cordeiro de Deus. Em Cristo Jesus, os nossos pecados são purificados, nós somos libertos. Não é porque você é bom, mas é porque em Cristo há liberdade, há vitória. Mas um ato foi necessário. Eles deveriam passar o sangue nos umbrais das portas, para identificar a sua marca, para reconhecer quem eles eram. A Bíblia diz que com a boca se confessa o nome de Jesus, com os lábios se pronuncia, com o coração se crê, mas com a boca confessa que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. É quando o homem diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, e eu me entrego a Ele. Eu entendo o que Ele fez por mim, e agora eu entrego a minha vida a Ele. Nós vivemos em nos dias onde sinais estão marcando a nossa terra, o nosso mundo. Como diz o profeta Isaías, que muitos teriam olhos, mas não veriam. Teriam ouvidos, mas não estariam atentos, não ouviriam essa mensagem. A mensagem de hoje é que o sangue de Cristo Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Essa é a verdadeira Páscoa. A libertação, e basta crer e confessar Jesus. O nosso Senhor Jesus diz que todo aquele que o confessar diante dos homens, Ele o confessaria diante do Pai. Mas todo aquele que o negar também seria negado diante do Pai. E nessa noite, para nós, no momento em que você estiver ouvindo essa mensagem, seja qualquer momento, eu queria te fazer um convite para você orar ao Senhor. Você pode agora fechar os seus olhos e orar ao Senhor. E mais uma vez dizer: Senhor, eu te entrego a minha vida. E se você não fez isso ainda, talvez seja o momento. Senhor, nessa noite, nesse tempo, nessa ocasião, nós dizemos obrigado. Porque Tu és o Cordeiro morto que tira o pecado do mundo. É o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica. E diante de um mundo tão caótico, há uma mensagem esclarecedora, há uma mensagem de vida, há uma mensagem da verdade, onde o Senhor quer trazer liberdade aos cativos, quer pôr em liberdade aqueles que estão sob o jugo da escravidão, e aqueles que são inimigos de Deus, hoje têm uma oportunidade de se render diante daquele que é Senhor do universo. Sinais estão diante dos nossos olhos, basta o homem crer.
E nessa noite nós dizemos: Senhor, vem reinar no nosso coração. Seja o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe sua casa, em nome de Jesus, onde você estiver, participando desse momento conosco ao vivo, ou ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa tocar o seu coração. Creia na palavra de Deus, creia no que o Senhor tem dito, nos sinais que têm sido colocados diante dos seus olhos. Creia que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.